Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vimos nas aulas anteriores, o sistema sensorial monitora tudo o que está acontecendo no nosso corpo e ao nosso redor. Mas tão importante quanto perceber um estímulo sensorial é conseguir responder de maneira adequada a esse estímulo. Para isso, nós temos o sistema motor, que a partir das informações do sistema sensorial consegue gerar respostas adequadas para garantir a sobrevivência do organismo. Esse sistema é subdividido em sistema motor autônomo, que coordena funções importantes como, por exemplo, o funcionamento das vísceras, e o sistema somatomotor, que coordena todos os movimentos corporais. E é sobre essa última subdivisão do sistema motor que iremos falar nesta aula. Mas como exatamente o sistema somatomotor coordena os movimentos corporais? Para responder a essa pergunta, é importante destacar que para mover qualquer parte do nosso corpo, precisamos mover os ossos do nosso esqueleto, e o tecido que faz isso é o músculo esquelético, o qual é controlado diretamente pelo sistema somatomotor. Como? Cada músculo é formado por várias células musculares, mais conhecidas como fibras musculares. Cada fibra é inervada por um neurônio motor, cujo corpo celular está localizado na medula espinhal ou no tronco encefálico no caso de alguns músculos da face, por exemplo. Quando o neurônio motor recebe sinais excitatórios, PEPs, e dispara potenciais de ação, esses potenciais se propagam pelo seu axônio, que sai da medula pela raiz ventral e segue para uma determinada fibra de músculo esquelético, onde suas terminações nervosas fazem sinapse. Essa sinapse entre o neurônio motor e a fibra muscular tem um nome especial: junção neuromuscular. O neurotransmissor liberado em todas as junções neuromusculares é a acetilcolina, que, ao se ligar em seus receptores ionotrópicos, chamados de receptores nicotínicos, aumenta a permeabilidade aos íons sódio, que entram na célula, causando despolarização, potenciais de ação e, finalmente, contração muscular. Se você quiser saber mais sobre os mecanismos de contração do músculo esquelético, clique no link que vai aparecer em algum lugar dessa tela. Talvez agora você pode estar se perguntando quem pode enviar sinais excitatórios ou inibitórios para os neurônios motores que inervam as fibras musculares. Para simplificar, podemos dizer que alguns desses sinais excitatórios ou inibitórios podem vir das sinapses ativadas diretamente pelo sistema sensorial. Por exemplo, quando você encosta a mão em uma panela muito quente, nossos receptores da sua pele disparam potenciais de ação que serão conduzidos até a medula espinhal. Além do sinal ser transmitido pela via anterolateral para o encéfalo, o sinal também pode ser transmitido para interneurônios locais lá na própria medula, que fazem sinapse com neurônios motores que inervam músculos do seu braço, por exemplo, o que provocará a contração de determinados músculos, gerando um movimento que afastará a sua mão da panela quase que imediatamente. Como esse movimento for coordenado pela própria medula, não é um movimento consciente, é um movimento inconsciente, ou melhor, involuntário, que chamamos de reflexo. Outros sinais excitatórios e inibitórios podem vir de sinapses ativadas por estruturas superiores, como o córtex cerebral, provocando movimentos corporais conscientes, ou melhor, movimentos voluntários, como por exemplo, levantar uma mão conscientemente. Assim, podemos dizer que o sistema somatomotor está organizado em níveis de hierarquia, de acordo com o tipo de movimento coordenado por cada estrutura desse sistema, sendo a medula considerada o nível mais baixo por coordenar movimentos involuntários, seguida pelo tronco encefálico, que, além de movimentos involuntários, participa da coordenação de alguns movimentos voluntários também. No nível mais elevado, temos o córtex motor, responsável pelos movimentos voluntários. Além disso,
duas estruturas acessórias contribuem muito para os movimentos voluntários e alguns movimentos involuntários, como o cerebelo e os núcleos da base. Nessa aula e na próxima aula falaremos sobre cada uma dessas estruturas do sistema nervoso, começando hoje pelo nível hierárquico mais baixo, a medula espinhal. Os principais tipos de movimentos coordenados pela medula espinhal são movimentos involuntários, chamados de reflexos medulares. O circuito básico de um reflexo medular é formado por um neurônio sensorial, que entra na medula pela raiz dorsal e se comunica de forma direta ou indireta, via interneurônios, com neurônios motores, estimulando ou inibindo a sua atividade, induzindo a contração ou relaxamento das fibras musculares de determinados músculos. Falando sobre os neurônios sensoriais que participam dos reflexos medulares, nós temos 3: nociceptores da pele, que já foram estudados, e mais 2 proprioceptores musculares, que ainda não foram apresentados, os chamados fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi. Só lembrando que esses proprioceptores musculares também são receptores sensoriais do sistema somatosensorial, sendo responsáveis pela propriocepção, a percepção de si próprio. Vamos então tentar entender como esses 2 proprioceptores funcionam. Vamos começar pelo fuso muscular. Esse proprioceptor detecta o estiramento de um músculo esquelético. Para fazer isso, ficam localizados entre as fibras musculares dos músculos. Ampliando um fuso muscular, podemos observar que este proprioceptor é formado por fibras musculares especializadas, as fibras intrafusais, para diferenciar das fibras musculares responsáveis pela contração do músculo esquelético, as fibras extrafusais. Ambas as fibras são inervadas por neurônios motores do tipo alfa, no caso das fibras extrafusais, e do tipo gama, no caso das fibras intrafusais. Percebam que na região central das fibras intrafusais se encontram as terminações nervosas livres de neurônios sensoriais primários, que enviam as informações sobre o estiramento do músculo para o sistema nervoso central. Essas terminações nervosas livres do fuso muscular são mecanorreceptores, ou seja, têm canais iônicos que se abrem diante da deformação da membrana dessas terminações nervosas. Reparem que as terminações se enrolam no centro das fibras do fuso, então, conforme o músculo é estirado, as fibras são esticadas, incluindo as fibras do fuso muscular. Isso faz com que as terminações nervosas sejam pressionadas e deformadas, abrindo canais mecânicos, permitindo o movimento de íons, e vai causar uma onda de despolarização, um potencial receptor, que pode disparar potenciais de ação, os quais seguirão para o córtex somatosensorial pela via da coluna dorsal, informando que o músculo está sendo estirado. Dessa forma, você tem a percepção de que o seu braço está esticado, mesmo se estiver com os olhos fechados. Isso é propriocepção. Já o órgão tendinoso de Golgi é responsável pela detecção da tensão, ou força desenvolvida pela contração muscular. Esse proprioceptor está localizado nos tendões e por isso é chamado de órgão tendinoso. O órgão tendinoso de Golgi é formado por terminações nervosas livres de neurônios sensoriais primários que se entrelaçam com as fibras de colágeno que constituem os tendões. A contração das fibras musculares tensiona e estica as fibras colágenas do tendão. Isso faz com que as terminações nervosas livres sejam comprimidas, deformadas, o que abre canais mecânicos, causando ondas de despolarização, que podem disparar potenciais de ação, que finalmente seguem para o córtex somatosensorial pela via da coluna dorsal, informando que uma força X está sendo aplicada sobre aquele tendão.
Bom, agora que já sabemos como funcionam os receptores sensoriais que iniciam os reflexos medulares, podemos estudar os 3 diferentes tipos desses reflexos: reflexos de estiramento, reflexo de estiramento inverso e o reflexo de retirada. Cada um desses reflexos envolve a ativação de um tipo de receptor sensorial específico. Vamos começar pelo reflexo mais simples, o reflexo de estiramento, que se inicia com a ativação dos fusos musculares. Para explicar esse tipo de reflexo, vamos usar um exemplo. Eu estou aqui segurando uma caneca, que é uma carga bem leve. De repente, sem que eu perceba, alguém coloca uma bebida na minha caneca. Como a carga aumenta, meu braço é estendido. Isso provoca um estiramento ou alongamento do músculo bíceps e, consequentemente, dos fusos musculares contidos nesse músculo. Esse estiramento dos fusos gera disparos de potenciais de ação nos neurônios sensoriais primários, e essa informação é conduzida até a medula pelos seus axônios, que, além de seguir pela via da coluna dorsal, algumas ramificações fazem sinapse excitatória, que geram PEPs nos neurônios motores, que inervam o mesmo músculo, ou seja, o próprio bíceps. Isso provoca disparos de potenciais de ação desses neurônios motores e, consequentemente, contração muscular, retornando meu braço na posição inicial. O que eu acabei de descrever para vocês é um típico reflexo de estiramento. Sempre que o músculo for estirado, ele se contrai reflexamente, devido a esse circuito neural monossináptico, ou seja, um circuito envolvendo apenas uma sinapse. O segundo tipo de reflexo, o reflexo de estiramento inverso, é iniciado pela ativação do órgão tendinoso de Golgi. O circuito neural desse reflexo é dissináptico, pois envolve 2 sinapses. Para entender esse reflexo, vamos usar outro exemplo. Imaginem que vocês estão levantando uma carga muito pesada lá na academia. Seu músculo vai contrair com muita força e isso vai gerar uma tensão muito alta sobre os seus tendões. Algumas vezes essa tensão pode ser tão alta que poderia lesionar seus músculos ou seus tendões. Então, como uma forma de proteção, os órgãos tendinosos de Golgi são ativados e lá na medula os neurônios sensoriais primários ativam um interneurônio inibitório que inibem através da geração de PIPs os neurônios motores que inervam o músculo que estava sendo contraído fortemente, causando seu relaxamento. Percebam que esse reflexo é o oposto do reflexo de estiramento, em que a ativação dos fusos musculares causa a contração do músculo. Aqui, a ativação do órgão tendinoso de Golgi causa o relaxamento do músculo. Por isso, reflexo de estiramento inverso. O terceiro tipo de reflexo medular é o reflexo de retirada, iniciado pela ativação de um nó receptor. Este é o reflexo mais complexo de todos, pois envolve várias sinapses, formando um circuito neural polissináptico. Quando são ativados nós receptores, nos membros superiores e inferiores, é provocado um reflexo que faz parte do reflexo de retirada, que é chamado de reflexo flexor. Vamos usar um exemplo para entender esse tipo de reflexo. Você estava andando descalço e de repente pisou num caco de vidro. Isso ativa nossos receptores presentes na pele do seu pé, que disparam potenciais de ação, os quais serão conduzidos até a medula espinhal. Lá na medula, o axônio do neurônio sensorial pode fazer sinapse com diversos interneurônios, e o resultado final é ativação dos músculos flexores e inibição dos extensores da perna, que o seu pé pisou nos cacos de vidro. Assim, rapidamente, você flexiona a perna e retira o seu pé do estímulo nocivo. Ao mesmo tempo, outros interneurônios ativam neurônios motores dos músculos extensores e inibem neurônios motores dos músculos flexores da outra perna, que é então estendida para você se apoiar nessa perna e não cair enquanto a outra estiver flexionada.
Esse é o chamado reflexo extensor cruzado, que também faz parte do reflexo de retirada causado pela ativação do nociceptor do seu pé. Como vimos, esses movimentos reflexos são involuntários, isto é, não é necessário um comando vindo dos centros superiores para iniciar o movimento, só é necessária a ativação de alguns receptores sensoriais que ativam esses circuitos reflexos na medula espinhal, gerando diversos movimentos reflexos. No entanto, algumas vezes esses movimentos reflexos podem ser bloqueados de forma voluntária, consciente. Se você quiser pisar em um caco de vidro e se manter em cima desse caco, é possível evitar o reflexo de retirada, mesmo com os nociceptores sendo ativados. Isso acontece pois os neurônios motores não recebem comandos apenas dos neurônios sensoriais, mas também recebem comandos vindos de estruturas superiores, como o tronco encefálico e o córtex cerebral. Então, subindo um pouco mais no nível hierárquico do controle motor, nós temos o tronco encefálico. Lembra da aula sobre o sistema vestibular, quando eu expliquei que as informações vestibulares que chegam nos núcleos vestibulares do bulbo, lá no tronco encefálico, podem controlar a contração de alguns músculos para manter o seu equilíbrio do seu corpo? Pois bem, esse controle é involuntário, ou seja, é um tipo de reflexo, chamado de reflexo vestibular. De maneira resumida, quando o aparelho vestibular detecta a posição e movimento da sua cabeça, essa informação segue direto para os núcleos vestibulares, onde fazem sinapse com neurônios cujos axônios descem para a medula por vias agora eferentes, chamadas de vias vestíbulo-espinhais. Esses neurônios podem alcançar vários segmentos da medula espinhal e, através de sinapses, podem ativar ou inibir neurônios motores que inervam os músculos antigravitacionais e posturais, isto é, músculos que participam da manutenção do equilíbrio e da postura. Dessa forma, podemos dizer que os reflexos vestibulares promovem ajustes corporais rápidos de acordo com a posição e o movimento da cabeça. Ainda no tronco encefálico, no bulbo e também na ponte, existem grupos de neurônios que também podem controlar músculos posturais, os chamados núcleos reticulares. Porém, neste caso, o controle parece ser mais voluntário do que involuntário, pois os neurônios dos núcleos reticulares bulbares e pontinos recebem sinais de áreas corticais como o córtex motor. Então, se você quiser mudar sua postura, por exemplo, ficar de pé, ou sentar, ou agachar, o seu córtex motor pode comandar esses movimentos através da ativação ou inibição dos neurônios dos núcleos reticulares da ponte e do bulbo. Os axônios desses neurônios se projetam para a medula espinhal, através de outras vias eferentes, chamadas de vias reticuloespinhais. Esses neurônios podem alcançar vários segmentos da medula espinhal e, através de sinapses, podem ativar ou inibir neurônios motores que inervam determinados músculos posturais, alterando a sua postura conscientemente. Então aqui já temos exemplos de controle motor voluntário. Reparem que o movimento se torna voluntário quando o sinal motor é gerado no córtex motor. Mas vamos deixar essa discussão sobre o córtex motor e outras estruturas para a próxima aula. Então, resumindo a aula, lembrem-se que, didaticamente, a gente organiza o sistema somatomotor em níveis hierárquicos, mas isso não significa que uma estrutura é mais importante que a outra no controle motor. A medula espinhal coordena movimentos involuntários, os chamados reflexos medulares, iniciados pela ativação dos nociceptores e proprioceptores musculares. Esses reflexos são importantes para a geração de vários movimentos que acontecem no nosso dia a dia. O tronco encefálico participa de movimentos involuntários e voluntários, relacionados à manutenção da postura e do equilíbrio. Embora eu não tenha dito nessa aula, a medula e o tronco encefálico têm participação importante em alguns movimentos
rítmicos, como andar e correr, por exemplo. Estes são os livros que eu indico para o estudo deste conteúdo. Qualquer dúvida que tenha ficado, eu tento esclarecer na nossa próxima reunião no Google Meet. Um abraço e até lá!